E vamos falar do Santos, que está só treinando, se preparando e pensando no São Paulo lá no domingo às 20h30 na Vila Belmiro, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes aqui, eu só quero lembrar que, olha, o Mirassol está fazendo bonito no Campeonato Brasileiro, hein? Está surpreendendo no Campeonato Brasileiro. O time amarelinho não é amarelão, não. É amarelinho, porque os caras não estão tomando conhecimento de ninguém. E depois do Botafogo fazer 3-0 no Mirassol no primeiro tempo, os caras foram lá e empataram em 3-3. E me parece que ainda estão reclamando de um pênalti que o árbitro não deu em cima do zagueiro. Olha, o Mirassol está de parabéns. Para quem nunca disputou uma Série A e fazendo a campanha que o Mirassol está fazendo, a gente tem sim que enaltecer o trabalho dos caras do interior paulista, do interior de São Paulo. Os amarelinhos que não são amarelões, são amarelinhos. Estão fazendo bonito no Campeonato Brasileiro. Eu não vi a classificação, mas me parece que agora o Mirassol está entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, que me parece que naquele pacotinho que eu falei lá no início do campeonato, quando eu disse que cairia Vasco e Grêmio, me parece que o Mirassol está nesse pacotinho também. Amanhã, se eu tiver um tempinho durante a semana, eu vou dar uma olhadinha, ver como que está o meu palpite lá naquele pacotinho que eu fiz lá no início do campeonato. Olha, deixa eu falar aqui dos meninos do Sub-17, que fizeram bonito hoje. Venceram o Cruzeiro por 3-0, jogando no Bruno José Daniel. E o João Pedro ainda teve a audácia de defender um pênalti que o Cruzeiro bateu e ele fez a defesa. Mas também ele teve a audácia de ter um pênalti para o Santos e ele foi lá, bateu mal e o goleirão pegou. Quer dizer, parece que a praia dele não é bater pênalti, porque ele não foi feliz na cobrança do pênalti. Mas, para defender, ele fez uma bela de uma defesa. O Santos que venceu por 3-0 com os gols do Vinícius Fabre, o Davizinho, que é o Davi Fernandes, e o Davi Nogueira. Um belo gol do Davi Nogueira, mas no ângulo, lá onde a coruja pia de noite, ou canta de noite, ou faz barulho de noite. A bola bateu na trave, aquele ali é um gol muito legal de fazer. Muito legal. Quando ela bate no travessão, pica dentro do gol, parece que a emoção ainda é maior. Um chute de fora da área, muito bem. E o Vinícius Fabre, que é aquilo que eu sempre digo aqui. Eu vejo um bom jogador, esse Vinícius Fabre. É claro que ainda parece que é novinho ainda, mas é um jogador muito interessante. Mas é claro que eu não vi o jogo, vi os melhores momentos, porque esse horário não dá para mim acompanhar o jogo, e depois você vê o jogo todo, já sabendo como foi o resultado, você talvez já perde um pouco do encanto. Então a gente vê os melhores momentos para fazer o vídeo, mas me encantou muito o Davi Fernandes, pela direita, o Davizinho, que ele fez uma bela de uma jogada no gol do Fabre, que ele ergueu a cabeça, fez aquilo que o lateral tem que fazer, vai na linha de fundo e cruza para trás, porque tem uns que cruzam em cima do goleiro. Ele cruzou para trás. E depois ele fez o segundo gol do Santos, que foi muito inteligente também. Deu a finta no goleiro, no zagueiro, e bateu de perna esquerda, fazendo um belo gol. Muito interessante. E sem contar ainda algumas outras jogadas que ele fez ali pela direita, e tem que prestar um pouquinho mais de atenção para ver se pode ser um futuro aí para o Santos aí. O Santos com a vitória foi para 31 pontos, o Santos que tem 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas no campeonato, marcou 34 gols e sofreu 28 gols. O Santos gosta muito de sofrer gols, tanto no Santos grandão, como nas categorias de base também. 34 gols.
e 28 gols, 6 gols de saldo, é muito pouco para o Santos, é muito pouco. O Santos que jogou com João Pedro, Davizinho, Guilherme Lemes, o Samuel Costa e o Rafa Gonzaga, o Samuel Pierre, o Garcia, depois o Yuri Soares, o Nadson, depois o Guilherme Cruz. Não, o Yuri Soares, o Vinícius Fabre e o Benício, depois o Vinícius Rocha, o Nadson, o Guilherme, depois o Guilherme Cruz, o Davi Nogueira e depois o Pradella. Portanto, João Pedro, o Davizinho, o Guilherme Lemes, o Samuel Costa e o Rafa Gonzaga, o Samuel Pierre, o Garcia, o Yuri, depois o Yuri Soares, o Vinícius Fabre, o Benício, depois o Vinícius Rocha, o Nadson, depois o Guilherme Cruz e o Davi Nogueira, e no final entrou o Pradella. Os meninos que voltam agora no último jogo dessa fase contra o Grêmio, jogando lá no Rio Grande do Sul, no dia 23, às 15 horas, Santos e Grêmio, um jogo que o Santos vai precisar muito vencer. Eu acredito que se o Santos vencer, ele se classifica. Eu acredito que se o Santos vencer, ele se classifica. Por quê? Nós temos aí, quer ver? O Santos está em décimo lugar com 31 pontos ganhos. Depois nós temos o Fluminense em nono lugar com 32 pontos. Temos em oitavo o Vasco com 32 pontos, que aí já dá a classificação, que é entre os 8. Depois nós temos em sétimo colocado o Corinthians com 32 pontos ganhos. Aí em sexto lugar nós temos o Grêmio com 32 pontos ganhos. Em quinto lugar temos o Bragantino com 33 pontos ganhos. Em quarto lugar temos o Flamengo com 34 pontos ganhos. E em terceiro lugar nós temos o Atlético Mineiro com 34 pontos ganhos. Por quê? O que significa? Que do Santos para o Atlético Mineiro, que é o terceiro colocado, é uma diferença de 3 pontos. Só que nós vamos ter um confronto entre Corinthians e Flamengo. O Corinthians que tem 32 pontos e o Flamengo que tem 34. E o Vasco e Atlético Mineiro, que é outro confronto. O Vasco é o oitavo, que tem 32 pontos ganhos, e o Atlético Mineiro, que é o terceiro, que tem 34 pontos ganhos. De repente, 2 empates aí e uma vitória do Santos, o Santos entra, porque aí ele passaria o Vasco e passaria o Corinthians. Agora, se vier uma vitória do Corinthians e uma vitória do Vasco, aí vai ter que entrar naquela soma lá de gols, de vitórias, de tudo isso daí. Mas mesmo assim, se a gente pegar o Santos, que está em décimo, com 31 pontos ganhos, o terceiro colocado, são apenas 3 pontos ganhos. Agora, o Santos vai ter que tentar fazer o papel de fora, porque o de casa ele fez hoje. Agora ele vai ter que tentar fazer o papel de fora, o papel lá, vencer o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver onde vai ser o jogo. Portanto, os meninos estão aí ainda ativos dentro do campeonato. Foi uma pena que foi uma bela de uma vitória, 3-0 contra o Cruzeiro, mas infelizmente todos os outros acabaram fazendo o seu lado também, e aí não mudou nada. O Santos começou em décimo, acho que estava em décimo mesmo, e continua em décimo. Antes desse jogo contra o Grêmio, o Santos vai jogar pelo Campeonato Paulista sábado contra o Marília, lá em Marília, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Coisas do futebol. É assim, o Santos venceu, acreditava que o Santos poderia vencer e dar uma sossegada na tabela de classificação, mas, como se diz, todos venceram. E aí agora, o Santos se preparando para o grande jogo contra o São Paulo domingo. Eu estou vendo muitos aí falando que o São Paulo vai jogar quinta-feira, porque o São Paulo vai vir cansado, porque o São Paulo vai perder lá, vai vir desmotivado. Olha, não entra nessa pilha, não. Não entra nessa pilha, não. Não entra nessa pilha, não, que a gente sabe como é que é as coisas. Ah, vai jogar lá fora, vai vir cansado, vem nada, os caras vêm de avião, os caras vêm dormindo, os caras vêm de almofadinha. Os caras não é assim, não.
Então temos que tomar cuidado, até mesmo porque o São Paulo, às vezes, ele costuma ser um pouquinho larguinho contra o Santos lá na Vila Belmiro. O São Paulo, às vezes, ele já atrapalhou muito a vida do Santos jogando lá na Vila Belmiro. Então, por mais que a gente vive aí confiante que vai ser um bom jogo, que o Santos tem tudo e tem que vencer o São Paulo. O Santos tem que vencer o São Paulo, precisa vencer o São Paulo para dar uma equilibrada em tudo. Uma equilibrada no Santos, uma equilibrada nos torcedores do Santos, até uma equilibrada nos vazas Neymar, que já estão pegando no pé do Neymar, porque dizem que o Neymar tem que ficar no banco de reserva, tem que ir para o banco de reserva. Eu concordo que o Neymar está passando um momento difícil no Santos, eu concordo que o Neymar não fez um grande jogo lá na Arena MRV, mas é difícil você olhar e falar que você vai pôr um outro jogador hoje no lugar do Neymar em campo e pôr o Neymar no banco. Eu acredito que aí o treinador ele tem que ter muita coragem, porque uma derrota, basta uma derrota dentro da Vila Belmiro com o Neymar no banco de reserva, meu amigo, o mundo cai na orelha do treinador. O mundo vem abaixo em cima do treinador. Então não é assim também. Não é assim. Quando você tem o craque e o craque está passando por um momento difícil, você ainda tem aquela esperança que a qualquer momento o craque vai acordar. Agora, o duro é você ter o canelinha de pardal e você perdendo o jogo e precisando do cara e os caras dormindo dentro de campo. Aí é complicado. Então, às vezes, a gente tem que ter um pouquinho de noção daquilo e pensar, imaginar um pouquinho das coisas. Porque, às vezes, eu até fiz um short falando isso daí, às vezes, nós, torcedores do Santos, de 4 ou 5 anos para cá, estamos ficando muito, se apequenando demais. Demais. Nós estamos se conformando com as coisinhas que às vezes não estão levando nós a lugar nenhum, a lugar nenhum. E às vezes, quando você tem alguma coisa de diferente que você pode ter a imaginação ou a esperança de amanhã ou depois se tornar uns dias melhores para nós estamos querendo derrubar para baixo, querendo jogar para baixo. É complicado. Lembra quando eu falo aqui? Para destruir é tudo mais fácil, é tudo mais tranquilo. Mete a marreta e joga tudo para o chão. Agora o duro é você construir. O duro é você construir. O duro é você imaginar uma construção. Aí é complicado. Vamos ver o que vai acontecer. O Ilharão que diz que está de bicão lá no Santos, o Ilharão diz que está de bicão, está nervoso porque não joga, e os torcedores estão querendo saber aonde está o Ilharão. Eu já disse um dia que se estiver passando um cabeludo na sua rua, dá um grito, Ilharão, é ele, se olhar é ele, se olhar é ele. Então, vamos ter um pouquinho de calma também, esperar agora com essa semana aí, mais uma semaninha para o Vojvoda, quem sabe dar uma ajeitadinha melhor ainda no Santos, uma encaixadinha melhor no Santos, vai ter a volta do Roleiser. Vamos ver se o Roleiser vai entrar jogando ou vai ficar no banco de reserva. Vamos ver. Temos que torcer e acreditar agora no trabalho do nosso argentino, o Vojvoda, porque só assim nós podemos ter uma esperança, quem sabe aí para frente, em ver o Santos jogando diferente, porque já foi um pouco diferente contra o Atlético Mineiro. Uma pena que o nosso zagueiro acabou derramando o leite que ele estava tirando, estava tão bonitinho, todo mundo, o Santos jogando tão legal, estava entretendo os torcedores do Santos, aí de repente o nosso zagueiro chuta o balde, joga tudo no chão, e aí as coisas quase se complicaram total. Mas ainda bem que trouxemos um pontinho lá de Minas Gerais. Mas talvez tinha aquele cheirinho de 3 pontos domingo. Infelizmente, não foi dessa vez. E olha, o menino da Vila, o Luca Meireles, já estreou, já fazendo seu golzinho de estreia, já marcando na estreia, já mostrando o porquê é chamado de menino da Vila. Quer dizer, mais um menino da Vila vai brilhar pelos campos do mundo afora. Tomara que ele brilhe para lá, que ele não volta para cá. E se voltar, que um dia ele volta no Santos. Aí sim, mas por enquanto não. Fica para lá, faz seus gols para lá, continuo torcendo para ele, porque me parece ser um menino de bom caráter, que ele fique para lá, tenha muito sucesso e quem sabe eu possa ver ele um dia na seleção brasileira fazendo gols pela seleção brasileira. Vamos torcer e acreditar sim. E aí está a dúvida do domingo.
é aquela coisa, para dar noticiário também, porque senão o pessoal fica sem noticiário. Vai jogar o Brasão ou vai jogar o Diógenes? Será que vai ser o Diógenes? Se for, eu acredito sim que depois do jogo contra o Atlético Mineiro, porque ele ganhou aquele status, aquela moral no jogo contra o Atlético Mineiro, se for ele, vou torcer muito para que ele tenha toda a sorte do mundo e, se puder, não tomar nenhum golzinho para dar quanto mais confiança para os torcedores do Santos, vai ser muito bom. Tanto para os torcedores do Santos, tanto para o Santos, como para ele também. Quem sabe aí pode ser um grande jogador ali no Santos, um grande goleiro ali no Santos e ajudar muito o Santos no momento que o Santos não tem o Brasão. Mas fica a dúvida, será que joga o Brasão? Será que não joga o Brasão? Vamos ver, vai definir o Vojvoda, da comissão técnica, vai definir quem será o goleiro do Santos contra o Atlético, contra o São Paulo, domingo na Vila Belmiro, às 20h30. Poderia ser um pouquinho mais cedo. Poderia ser um pouquinho mais cedo, mas é muito tarde, domingão, é final de domingo, é descanso, é aquele momento de você estar assim, se concentrando para segunda-feira. E aí você ainda tem que ver o jogo, e aí você não sabe como que vai terminar. Isso que é complicado, aí é difícil. Vamos torcer que tudo vai dar certo para o nosso Peixão. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schotti, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.